Olá, vamos começar mais um episódio de um Descomplicando a Ciência, agora dentro do módulo de ultrassonografia. Eu sou o Paulo Savoia, eu faço parte da equipe de ultrassonografia do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, o artigo que eu trouxe aqui para a discussão é um artigo de elastografia hepática por ultrassom, e é esse daqui, Ultrasound-Based Liver Elastography, Current Results and Future Perspectives. É uma revisão mesmo de 2020. Ele dá uma resumida em que ponto estamos com a elastografia hepática, para onde vamos, o que já tem comprovação, o que não tem. Então, eu achei um artigo bem interessante, né? Lógico, se vocês forem procurar na literatura, vocês vão ver que tem outros artigos, até mais robustos, né, mais completos, sobre elastografia hepática. Eu coloco alguns aqui, tá? Mas, na verdade, esse eu trouxe porque eu achei ele mais didático, né? Ele é mais didático, mais direto, mais objetivo, ele é uma revisão meio assim, papum, né? Eu acho mais interessante para uma discussão como essa. Mas, claro, eu sempre recomendo a leitura complementar, né? Nós temos diversas revistas de peso, como Radiology, World Journal of Pathology, e uma própria revisão da World Federation de Ultrassom. Tá? Então, são literaturas complementares aí para vocês, para quem tiver a fim de se aprofundar mais no assunto. Mas esse artigo, eu acho um artigo legal, que ele traz para nós aí o que tem de mais novo em elastografia hepática por ultrassom. O abstract do artigo, ele dá uma situada em como está a situação, né, de hepatopatia crônica no mundo hoje. Então, nós temos 185 milhões de pessoas no mundo. Sabemos que a hepatopatia crônica, o estágio final dela é a fibrose. E aí, assim, digamos, o refinamento da coisa está em você quantificar a fibrose, né? Então, a hepatopatia crônica, o estágio final é a fibrose. Então, como que nós fazemos para diagnosticar os diversos graus de fibrose, aquela fibrose mais leve, intermediária, avançada, até chegar realmente na cirrose, né? naquela cirrose total? Então, hoje, o método tradicional de fazer isso é com biópsia. Mas a elastografia por ultrassom, ela tem reduzindo o número de biópsias por ela fazer justamente isso. Ela dá uma estimada na quantificação de fibrose. Então, aí é isso que é a importância da elastografia. Tentar quantificar a fibrose, o grau de fibrose, né, de tal forma que você evita que o paciente faça a biópsia. Você tenta quantificar por um método não invasivo. Então, objetivos do artigo discutir os achados-chave, evidência atual de elastografia por ultrassom em hepatopatias e falar sobre os desafios técnicos da mesma. Então vamos lá, né? Tem várias causas de hepatopatia crônica, tem hepatopatia crônica por vírus, por álcool, a não alcoólica gordurosa, a esteatohepatite não alcoólica, autoimune, mas nós sabemos que todas elas têm uma mesma via final, né? Então essas hepatopatias vão inflamando, o fígado determinando uma inflamação crônica, vai começando a fibrosar, e aí nós temos os diversos graus de fibrose, né? Até chegar na cirrose. E aí que a elastografia entra, ela tenta avaliar o grau de fibrose, né? E é uma alternativa não tão cara e relativamente fácil, é uma alternativa à biópsia, né? A biópsia é um método invasivo, caro. Então, é aí que essa é a importância da elastografia por ultrassom. É um método invasivo que tenta substituir, um método não invasivo, desculpe, que tenta substituir a biópsia. Tem diversos guidelines na literatura, né? Como eu citei alguns aqui para vocês, tá? E aí ele vai dar uma resumida aqui no que tem de principal dessas guidelines. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os tipos de elastografia. A elastografia, ela vai estudar a dureza do tecido. Então, teoricamente, quanto mais fibrose, quanto mais doente o tecido, mais duro ele vai ser. Tá? Quanto mais mole, mais saudável ele é. E aí nós temos dois tipos principais de elastografia para estudar essa dureza. A elastografia de strain e a elastografia de shear wave. Tá? Vou falar um pouquinho da de strain, mas aqui vocês não precisam se preocupar tanto, né? O artigo mesmo passa rápido aqui pela elastografia de strain, porque na prática a gente não usa tanto a elastografia de strain para fazer a avaliação de fibrose hepática. A gente usa mais a shear wave, tá? Mas a elastografia de strain, ela se baseia como outra elastografia, na comparação da distorção do tecido-alvo com o tecido adjacente. Só que para fazer essa comparação, você vai fazer essa comparação por uma distorção, que pode ser uma distorção manual, você mesmo fazendo, comprimindo o transdutor, tá? Ou pode ser uma distorção induzida por uma causa externa, como pulsação cardíaca, por exemplo. Né? Então, como que é isso? Você ativa a sua elastografia por strain,
ele vai gerar um box, que parece um box de cor de Doppler, né? Lembra um box de cor de Doppler, mas na verdade ele tem uma escalinha de soft, né, mais mole, e hard, mais duro. E aí, dependendo do método, se você está usando compressão ou se você está usando pulsação cardíaca, esse tecido ele vai tendo uma certa distorção, se for por compressão ou por pulsação cardíaca, e se ele distorcer mais, esse tecido é mais mole, se ele distorcer menos, esse tecido é mais duro, e ele vai pintar num box aqui, tá? O problema da elastografia por strain é que ela é muito operador dependente. Tem a pessoa que faz mais força, a pessoa que faz menos força. A literatura não é muito rica, tá? Tem pouquíssimos estudos, né? Tem uma meta-análise que mediu a área sobre a curva de strain para fibrose hepática, encontrou números relativamente bons, né? Para fibrose grau F2, a área sobre a curva ROC de 0,79, F3, que seria a fibrose avançada 0,94, estaria bom, e para cirrose 0,85, né? Relativamente bom. Mas foi uma revisão isolada, não tem muitos artigos, então assim, você fala, esses números até que são bons, né, para você determinar se tem fibrose ou não, mas na prática não se usa muito e não tem muitos artigos que corroboram esses achados, tá? Então, a Real-Time Strain US Elastography, que é essa, né, de você fazer real-time, medir a compressão do tecido, não está incorporada nos principais guidelines, né? Você pode usar ela junto com a Sharewave, que é que eu vou falar a seguinte, para ajudar a escolher e tal, mas a que está realmente incorporada nos guidelines é a elastografia por Sharewave. E aí essa sim, ó, a de Sharewave, que é de cisalhamento, né? Essa onda, Sharewave é onda de cisalhamento, né? A tradução é essa mesmo, tá? Então o que que é? Você vai colocar um ROI, né? E aí vai ter um impulso acústico gerado pelo transdutor e transmitido a ROI, e mede-se a velocidade de propagação dessa onda naquela região do ROI. Quanto maior a velocidade de propagação, mais duro o tecido. Quanto menor a velocidade de propagação, mais mole o tecido, né? Tem essa formulinha aqui, né, em que a força que você determina para causar elasticidade, né, para comprimir o tecido é diretamente proporcional à velocidade de propagação da onda. Então, por isso, quanto maior a velocidade, mais duro o tecido, maior a força que você precisaria para comprimir, né? Quando você mede isso em elasticidade, que é uma medida aí de pressão. Tá? E aí nós temos diferentes métodos, tá, de elastografia de Sharewave. São basicamente 3 métodos, tá? Sendo que vocês precisam saber, na verdade, só 2, porque dentro da radiologia, nós não fazemos esse primeiro aqui, que é a Transient Elastography, que é o FibroScan. Tá? O FibroScan ele é um método de elastografia por Sharewave, mas não é ultrassonográfico. Geralmente ele é feito por hepatologistas. Então o hepatologista tem um aparelhinho lá, que não é um aparelho de ultrassom, mas que emite uma onda ali de cisalhamento e dá uma medida em quilopascal, né? Lembrando que quilopascal é uma medida de pressão, então seria assim, a pressão que você precisa para distorcer aquele tecido. Então, quanto maior o resultado, mais duro é o tecido, porque maior pressão você precisaria para tentar distorcer aquele tecido. Só que o FibroScan, ele é um método mais feito, ele é um método mais antigo, mais consagrado, né? Muita gente usa o FibroScan até como reparo mesmo, como método de comparação, tal, porque ele é um método mais consagrado, mais antigo. Tá? E aí nós temos os 2 métodos outros de elastografia Sharewave, que são métodos atrelados ao ultrassom e feito por radiologistas no nosso meio. É a Point Sharewave, tá? É uma onda de cisalhamento única, uma frequência única para cada medida. Você vai colocar um ROIzinho pequeno na área de interesse e você vai mandar ali o seu impulso, que vai gerar a onda de cisalhamento, e você vai medir a velocidade de propagação naquele ponto. O resultado é em metros por segundo, é uma onda de velocidade, não é uma onda de pressão. E aí depois nós vamos ter que converter, né, essa onda de velocidade para o correspondente em pressão. E o 2D Sharewave é parecido, só que ao invés de você colocar um ROIzinho, você vai fazer uma matriz, um box, com vários ROIs, né? E você vai pintar mesmo como se fosse uma caixa de color de Doppler. Tá? Também o resultado é em metros por segundo, né? Porque você mede a velocidade de propagação, como eu já falei, quanto maior a velocidade de propagação, mais duro aquele tecido. E aí existe uma fórmula aí, mais ou menos aí, para comparar, para converter, né? Digamos porque assim, você vai ter o seu resultado do ultrassom em metros por segundo, em velocidade. Só que os hepatologistas, eles estão acostumados com resultados em quilopascais, unidade de pressão, né? Uma unidade de pressão, outra unidade de velocidade. Então existe aí uma fórmula para você comparar, para você converter aí, né? Se você pega o seu resultado aqui de velocidade em metros por segundo, multiplica por ele mesmo ao quadrado, vezes 3, você tem
aproximadamente o correspondente em quilopascais de unidade de pressão. Tá? Então vamos destrinchar um pouquinho aí, né, a elastografia por shear wave, tá? Que é a que a gente mais usa na radiologia, e é aí o que o artigo principalmente fica descrevendo. Então, primeiro, o exame, tá? É necessário 2 horas de jejum e repouso por 10 minutos. Tá? Tudo isso é para evitar que alterações outras façam com que o fígado fique mais duro do que ele realmente é. Né? O ideal é fazer em decúbito dorsal horizontal, com o braço direito atrás da cabeça, para aumentar os espaços intercostais. E geralmente nós pegamos medidas no lobo direito, tá? Evitando sombra acústica, evitando vaso, vias biliares, né? Ou seja, pegar o parênquima hepático mesmo, pelo menos 1 a 2 centímetros abaixo da cápsula. Por quê? Porque perto da cápsula o fígado é um pouquinho mais duro. Então, pelo menos 1 a 2 centímetros abaixo da cápsula para pegar o parênquima hepático mesmo. E por que o lobo direito? Porque o lobo direito ele é menos móvel, menos suscetível a outras variações, como pulsação cardíaca e tal, como o lobo esquerdo. Então, o ideal é fazer medidas no lobo direito. Então, aqui é um exemplinho da Point Shear Wave. Você vai colocar ali o seu ROI sobre a área de interesse, ele vai mandar um impulso acústico que vai gerar onda de cisalhamento, ele vai medir a velocidade de propagação da onda de cisalhamento nesse ROI. Tá? E a 2D Shear Wave, ele gera um box, como se fosse um box de Doppler mesmo, né? E aí, nesse box, ele vai gerar um mapinha de cores também, por um lado, mais para o azul, mais soft, mais mole, mais para o vermelho, mais duro, né? Nesse caso aqui, você pode mudar isso. E aí, dentro do seu box de cor, você seleciona um ROI para medir a velocidade de propagação da onda de cisalhamento lá dentro. Então, aqui, teoricamente, é uma medida mais precisa, porque você faz uma pré-seleção de onde você vai medir o seu ROI. Tá? E aí, como fazer isso? Então, no Point Shear Wave, não é só fazer uma medida e acabou o exame. Não, você vai fazer pelo menos 10 medidas. Isso é uma coisa importada do Fibroscan. O Fibroscan é assim também, eles fazem 10 medidas com o Fibroscan. E o seu resultado que você vai colocar no seu laudo vai ser a mediana dessas 10 medidas. Cuidado, não é a média, é a mediana. Ou seja, você vai pegar essas 10 medidas e vai distribuir elas em ordem crescente e você vai pegar o valor do meio. Né? Como são 10 medidas, não tem exatamente o valor do meio, mas você vai pegar ali a média entre o quinto e o sexto valor. Mas aí o próprio aparelho que tem a elastografia, ele calcula isso para você. Tá? Estudos sugerem que podem ser menos de 10 medidas ultimamente, tá? Então estão sugerindo que fazer 10 seria muito exagerado, que para o Point Shear Wave você poderia fazer um pouco menos, mas eles ainda não dão um valor exato. E com relação ao 2D Shear Wave, esse mapa de cores prévia medida de velocidade que eu falei para vocês, ele reduz a variabilidade, também permitindo menos medidas. Então eles falam pelo menos 3. Então se você está com 2D Shear Wave, você tem que fazer pelo menos 3. Se você está com Point Shear Wave, hoje em dia a gente faz pelo menos 10, apesar de que alguns estudos indicam que você pode começar a diminuir esse número de medidas. E como você vai fazer para saber se suas medidas foram boas? Né? Vocês vão perceber que quando você vai fazendo suas medidas, pode ser que você tenha as suas medidas muito próximas uma das outras. Legal, isso significa que você não tem tanta dispersão de valores e seu exame está ficando bem feito. Agora, eventualmente, você pode pegar valores muito distantes um dos outros. E aí, o seu resultado não vai ser legal. Como medir isso? Né? Então, hoje em dia, os seus aparelhos têm um cálculo automático disso, mas é assim, na hora que você coloca ali os seus 10 valores, né, as suas 10 medidas, ele vai pegar o interquartil mediano, ou seja, ele vai pegar aqui os 50% valores do meio, ou seja, ele vai, na hora que você distribui ali os 10 valores, ele vai pegar do valor ali que está no 25% até o valor que está no 75%, tá? E ele vai fazer a média desses valores e vai dividir pela média pela mediana, desculpa, desses 10 valores, tá? E aí, isso na verdade mede variabilidade. Se for maior que 30%, significa que seus valores estão muito dispersos e seu exame não está de boa qualidade. Se for menor ou igual a 30%, esse exame está de boa qualidade. Então, não tem muito segredo. Ele vai pegar ali os valores de 25% a 75%, né, os valores do meio ali, tá? Vai fazer a média deles e vai dividir pela mediana. Tá? E aí tem que estar a menos que 30%. E aí, quais são os valores normais? Tá? Então, para o fígado normal, a gente tem aí que o valor normal de velocidade das ondas de cisalhamento é aí de 1,03 a 1,19 metros por segundo. E se você quiser dar a medida em quilopascal, 4,95 a 5,5 quilopascais, sendo que o P95, né, o que seria o mais alto ali, né, no desvio padrão,
seria 1,69 para metros por segundo e 8,04 para quilopascais, tá? Então esse aqui seria o valor que a gente considera para fígado normal. Agora, tem alguns fatores de confusão que aumentam a dureza hepática. Então, por exemplo, status pós-prandial pode dar uma congestionada ali no fígado e mudar esses valores. Exercício físico prévio ao exame, qualquer inflamação com aumento de transaminases, congestão hepática por insuficiência do ventrículo direito, idade, gênero e biotipo parecem não influenciar, então isso é bom, né? O que influencia são coisas que a gente consegue mudar. Esteatose parece não atrapalhar, mas a gente sabe que atenua a onda de cisalhamento, como atenua qualquer onda ultrassonográfica, mas parece não atrapalhar nas medidas de velocidade aí. E aí, qual é a performance, né, da Sharewave para hepatopatia crônica? Então, a Sharewave por ultrassom, né, tem substituindo a biópsia em muitos serviços, estão mostrando boas áreas sobre a curva ROC, ou seja, um índice estatístico que mede, né, a acurácia do exame, está se mostrando um bom método. O Sharewave, a onda por Sharewave, né, por ultrassom, está se mostrando melhor que o Fibroscan, né? O Fibroscan também é Sharewave, mas é um Sharewave mais antigo, uma tecnologia mais antiga, não é acoplada à ultrassonografia. Tá? E só que os trabalhos que tem hoje em dia, a gente tem muito mais trabalho de Fibroscan do que de Sharewave por ultrassom. A 2D Sharewave parece melhor que a Point Sharewave, tá? Mas ela é mais robusta, nem todos os aparelhos têm. E aí, a tentativa da literatura hoje é determinar cutoffs, né? Cutoffs para fibrose significativa e cirrose. Então, por exemplo, só que qual que é o problema? Que eles estão encontrando cutoffs diferentes para doenças diferentes e o pior, para aparelhos de marcas diferentes. Então, aqui só um exemplo, né, os cutoffs principais para hepatite C estão se mostrando cutoff para fibrose significativa 1.2, 1.3 e 1.5, e para cirrose 2. Para hepatite B, 1.3 e 1.87. Para etiologia mista, 1.3 com desvio padrão de 0,07 e 1.8 com desvio padrão de 0,16. Então isso é o que está aparecendo na literatura. Mas notem, assim, muito mais importante do que conhecer esses valores, é importante conhecer o conceito. Vejam que existe uma diferença entre esses números de doença para doença. Então é difícil você estabelecer um cutoff único. Né? Você vai ter que saber qual doença que é e o pior, os artigos estão mostrando que você vai ter que saber qual aparelho que é também. Tá? Então, esse é a grande dificuldade hoje da elastografia por ultrassom. Existe uma tentativa de criar cortes para os diferentes graus de fibrose, né? F0, F1, F2, só que existe um overlap de medidas muito grande, principalmente entre as fases mais iniciais de fibrose, F1 e F3. Então, os artigos mostram isso. Né? Você fala, F1 a velocidade é de tal a tal, F2 é de tal a tal, F3 é de tal a tal, mas quando você vai ver essas velocidades, elas têm um overlap muito grande entre uma fase de fibrose e outra. Então, fica difícil de você criar cutoffs claros entre uma fase e outra. A World Federation de Ultrassom em Medicina e Biologia, ela recomenda a regra dos 5, né? Que é quando você tem as suas medidas em quilopascais, né, em kPa, você pode usar essa regra. Eu gosto bastante dessa regra, é o seguinte: menor que 5 kPa está normal, beleza. Entre 5 e 10, exclui a hepatopatia crônica compensada na ausência de sinais clínicos. Entre 10 e 15, exclui a hepatopatia crônica compensada avançada. Entre 15 e 20, sugere fortemente hepatopatia crônica compensada avançada. E acima de 20, hipertensão portal clinicamente significativa. Então, essa aqui é uma tentativa de fazer cutoffs um pouco mais claros aí, né? Mas o interessante é saber que menos que 5 está normal e maior que 20 tem hipertensão portal clinicamente significativa, né? Os usos clínicos hoje em dia da ultrassonografia por Sharewave estão da seguinte forma, né? Então, para terapia antiviral, o papel da elastografia por ultrassom ainda não está bem estabelecido. Ainda está muito incipiente, os trabalhos estão muito incipientes. Para hepatopatia gordurosa não alcoólica, você tem muitos estudos para Fibroscan, tá? Que é aquela elastografia não por ultrassom, e poucos para o Point Sharewave e 2D Sharewave. Né? O que tem se mostrado nos estudos que tem é que a área sobre a curva ROC está de 0,85 a 0,94 para Point Sharewave, ou seja, números muito bons. Tá? Então, isso está se mostrando bem promissor. Para a hepatopatia alcoólica, a Sharewave para excluir doença avançada é interessante, só que não tem consenso sobre os cutoffs das fases de fibrose. E é ideal, todos os artigos falam que é ideal fazer a medida após um período de abstinência. Mas a Sharewave ela tem sido usada para excluir doença avançada. Né? Então é o seguinte, como você não tem os cutoffs das fases de fibrose, você não usa para dizer se é F1, F2, F3. Mas você usa para dizer, olha, não tem doença avançada. Tá? Não tem aquela doença avançada, não tem aquele aumento muito grande de velocidade.
Para hipertensão portal, nós sabemos que o padrão ouro hoje, para dizer que o paciente tem hipertensão portal, é medir o gradiente de pressão venoso, que é uma medida invasiva, tem que ser maior que 10 milímetros de mercúrio. Né? Agora, o Sharewave tem um cutoff amplo, tem artigo que fala de desde 15 até 25 kPa. Mas menos que 14 kPa, você pode excluir doença clínica significativa. E segundo o consenso Baveno 6, se no fígado você tiver menos que 20 kPa pela elastografia e o paciente tiver plaquetas maior que 150 mil, você pode evitar aquela endoscopia de screening para varizes esofágicas, que seria feita usualmente nesses pacientes. Então, você já está começando a melhorar aí a conduta para esses pacientes. E tem surgido alguns estudos até de inteligência artificial, que uma vez que você faz aquelas imagens em 2D Sharewave, aquele mapinha de cores, um deep learning, os sistemas de deep learning estão tentando ler essas medidas aí para tentar obter resultados mais precisos para você não ter que selecionar o ROI dentro daquele mapinha de cores e fazer a medida. Então, como conclusão, a elastografia hepática por ultrassom ela tem se mostrado custo-efetiva, tá? Ela não é tão cara, ela não é invasiva, está se mostrando uma acurácia relativamente boa. Tá? Agora, hoje em dia, como nós não temos os cutoffs claros, ela é melhor para predizer cirrose que fibrose significativa. Então, a importância, na verdade, dela se está no valor preditivo negativo. Ou seja, se você faz o seu exame e a velocidade está normal, né, você tem um alto valor preditivo negativo, você sabe que não tem fibrose. Agora, se não está normal, se a velocidade está alterada, você tem dificuldade de dizer exatamente a qual grau de fibrose aquela velocidade corresponde. Né? A não ser que seja já aquela velocidade muito, muito alta, que você sabe que já tem fibrose significativa. Tá? Por quê? Porque os cutoffs ainda não estão muito bem definidos. Então é nesse ponto que nós estamos hoje com a elastografia hepática por ultrassom. Certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado a discussão desse artigo e até a próxima.